E aí, beleza? Meu nome é Júnior, você está no canal O Bitcoiner. Aqui a gente fala de Bitcoin, sobrevivencialismo e vários outros temas, beleza? Hoje, segundo dia da nossa tradicional análise de mercado e análise principalmente do Bitcoin, beleza? Só compartilhar aqui minha tela e a gente já entra aqui. Ah, não mudou muita coisa dos últimos vídeos, né? Que eu fiz. Então fiz aqui um vídeo segunda-feira, o Bitcoin estava na casa dos 80 e poucos mil dólares, agora está em 91. Chegou a bater no meio da semana em 94 mil dólares, né? Em algumas corretoras. Hoje ele chegou a bater 92, deixa eu ver aqui, máxima 92 dos quase 92.300, né? Pela primeira vez desde a formação do topo aqui, do último topo, que pode ser um topo de ciclo ou pode ser um topo temporário, né? Não tem como saber, a gente vai saber só depois do desenrolar dessa novela, né? Mas pela primeira vez depois de outubro, desse topo de outubro, a gente formou um padrão aqui no gráfico diário, que é um padrão positivo, né? A gente está formando aqui um canal de alta, né? Um canal paralelo aqui, ó, um canalzinho de alta, indicando um início de reversão, né? Se a gente joga no 4 horas, geralmente as tendências ela começa no gráfico 4 horas e depois passa para o diário, semanal e depois mensal, né? E a de baixa também é a mesma coisa, começa no gráfico 4 horas e aí vai se estendendo para os demais tempos gráficos, né? Então, pela primeira vez depois de outubro, a gente formou aqui um padrão aqui bacana de reversão, né? Um canal aqui paralelo está sendo respeitado aqui no gráfico 4 horas, no gráfico diário, né? Vamos mudar aqui, gráfico diário também, e vamos pôr no semanal para a gente ver como é que tá aqui no semanal. Ó, no semanal também, não vou falar um canal, né? Porque 4 semanas não dá para falar que é um canal, mas se assemelha muito a um padrão de fundo, né? Formação de fundo no gráfico semanal, né? Então, tipo esse aqui, por exemplo, uma consolidação, né? Para formar um fundo, né? Então, vamos ver como é que vai se comportar aí o mercado e o Bitcoin nas próximas semanas aí, né? Nos próximos dias, né? Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história, beleza? De qualquer forma, minha análise de contexto não mudou, é a mesma. Na minha opinião, ou a gente já está no começo de um bear market ou está prestes a entrar num bear market. Então, ou na minha visão, se o Bitcoin subir, eu falo se porque não tem como saber, né? Então, se ele retomar um movimento de alta, na minha visão é para fazer um topo mais baixo ou um topo mais alto e depois iniciar uma correção mais profunda e mais longa para configurar um bear market mesmo. Beleza? Isso aí não mudou. Na minha visão, isso aí não mudou. A minha concepção e a minha estratégia, né? Então, o que eu estou fazendo? Acima de 90 mil dólares, eu estou começando a vender. Beleza? Então, vendi um pouquinho ontem, hoje vendi mais um pouquinho, bem pouquinho, e estou fazendo um DCA, né? Um DCA de saída, né? À medida que o mercado for subindo aqui, eu vou vendendo um pouquinho e dependendo dos pontos que ele atingir aqui, eu faço uma venda maior até formar um caixa que eu fique confortável, né? Beleza? Essa região aqui é muito importante, ó. Região dos 100 mil dólares, né? Região aqui próxima aqui dos 100 mil dólares, 101 até 99 mil dólares. É uma região muito, muito importante. Na minha visão, essa região aqui, ó. Na minha visão, em algum momento a gente vai vir para buscar essa região aqui, porque se a gente olhar aqui no mapa de liquidez, aqui no mensal, ó, a gente tem muita liquidez até uns 98 mil dólares aqui, ó. Tem um pico gigante de liquidez até 98 mil dólares só na Binance, só na Binance. Tem 2,810 bilhões de dólares só na Binance, beleza?
até 100 mil dólares, até 101 mil dólares, a gente tem acumulado 590, né? 3 bilhões 590 milhões de dólares só na Binance. Só na Binance no mercado de futuros, né? Nos perpétuos aqui, da alavancagem, né? Para ser liquidado da galera que tá apostando na queda, né? Então já tem uma galerinha aqui apostando na alta também, já começou a formar uma, uma quantidade de ordens aqui relativamente considerável, né? O Bitcoin veio ontem, buscou, fez uma limpeza, hoje deu mais uma buscada. Então a gente vê que o mercado não está conseguindo andar, um pouco por conta, na minha visão, por conta disso aqui, ó. É muita alavancagem, é muita alavancagem. Quando o mercado começa a dar uma reagidinha, a galera já vem e já entra apostando na alta, né? O mercado começa a dar uma caidinha, a galera vem e começa a entrar apostando na baixa. E aí fica nesse lenga-lenga, né? E o mercado não desenrola. Você vê que ele fica lateral, né? O mercado fica lateral. Ele não fica aqui no gráfico diário, tá um canalzinho de alta aqui, mas você vê que tá lateral, né? Ele começa aí e volta, começa aí e volta, começa aí e volta, para ir pegando as ordens, né? Mas em algum momento ele tem que buscar essa maior liquidez que está acima, na minha visão. Beleza? Isso aqui vamos pôr aqui 3 meses para frente, que é possivelmente o meu cenário de encerramento de ciclo de janeiro, fevereiro. Ó, tem muita liquidez acima, muita liquidez acima. Até aqui no topo histórico, por exemplo, a gente tem 8 bilhões e 800 milhões de dólares só na Binance, hein? Só na Binance. Então, se o preço atingir o topo histórico, foi 126 mil dólares, ele retestar aquela região, ele vai liquidar da galera que está apostando na queda, ele vai liquidar 8 bilhões e 800 milhões de dólares só na Binance, hein? Só na Binance. É muita coisa, é muita coisa. Então, por isso que eu penso que ainda a gente tem um espaço, a gente tem uma probabilidade, uma chance de vir retestar aqui, ou fazer um topo mais baixo, ou fazer um topo mais alto, antes de iniciar um processo de correção mais profunda. Essa é a minha visão e é a mesma que eu venho compartilhando aí nas semanas anteriores, né? Não mudou nada a minha estratégia, né? Tá um ciclo complicado, um ciclo diferente, tá difícil de entender, né? Se a gente pega aqui no gráfico arco-íris, olha que ciclo mais doido, né? A gente pega aqui, você pega aqui 2014, teve um pico grande, né? Um topo pivotante, né? Que a gente fala, um topo eufórico, né? 2018, 2021, agora olha o ciclo aqui de 2023, que foi o fundo ali, 2022, né? Final de 2022, que ele atingiu ali os 15 mil dólares, dezembro de 2022, para frente, tá mais um ciclo lateral, né? Não teve aquela euforia, não teve um topo pivotante, né? Ainda. Talvez pode ser que tenha ainda, né? Por isso que pode ser que ele faça um topo mais alto um pouco do que o topo anterior, né? Ninguém tem como saber. Os indicadores de topo de mercado aqui, dos 30 indicadores, tem 3 que tá quase batendo aqui, ó, que é a dominância do Bitcoin, o long term holders e o short term holders supply. Eles estão, um tá em 98, um 95 e um 90%. Então, tem 3 indicadores aqui que tá quase batendo ali, final de festa, né? Então, mais uma coisa pra gente ficar de olho, né? Mas é isso, né? Fear and Greed do CoinMarketCap, né? O Fear and Greed aqui do CoinMarketCap tá em medo, 24 pontos, né? Chegou em novembro, ele chegou em 10 pontos. Foi o percentual que mais baixo, né? Do último ano aí, né? Então, vamos ver, né? Vamos aguardar com paciência, né? Difícil, muito difícil esses momentos assim no mercado. É muito difícil, principalmente agora que a gente que tem um pouco mais de experiência. Eu tô desde 2021, 2020 para 2021. Não tenho uma experiência exagerada, mas a gente tem um pouquinho mais de experiência no mercado, né? Nesses momentos aqui a gente fica com muita dúvida por conta dessa questão
do ciclo de 4 anos do Bitcoin, né? Que tem muitos indicadores e muitos... como que a gente fala? A gente fala nem de indicador, né? Muitos parâmetros que configuram que isso aqui realmente foi o topo do ciclo. Tem alguns que configuram isso aqui. Então, só porque é aquele negócio meio assim, não dá pra ter certeza, né? Porque foi um topo meio xoxo, né? Um topo morto, né? Vamos falar assim. Não foi aquele topo pivotante, né? Que o mercado tá acostumado, né? Mercado de cripto. Então, tá aquela dúvida no ar, né? É aquela dúvida que a galera fica. Será que realmente foi o topo? Foi xoxo desse tanto? Pode ter sido, né? Então, como eu não sei, eu a partir de agora eu já vou começar a fazer um caixa, formar um caixa para me proteger, né? Para me tentar comprar Bitcoin mais barato, né? Se ele começar um bear market daqui, ou se ele começar um bear market daqui ou lá de cima, né? Ou de um topo mais baixo, ou de um topo mais alto, ou daqui mesmo. Então tem que ter um caixa, né? Para mim comprar mais Bitcoin aqui para baixo. Beleza? Então essa é a minha estratégia. Formar um caixa, não vou vender todas as minhas posições em Bitcoin, não vou vender tudo. Provavelmente eu devo vender uns 50%, talvez, 40% por aí. E aguardar e deixar o mercado andar, né? Se continuar subindo, eu ainda estou posicionado no mercado. Se ele corrigir, eu tenho caixa para comprar. Então essa é a minha visão no momento, é o que eu estou fazendo, né? Eu já comecei a formar esse caixa devagarzinho e estou esperando alguns repiques de alta para mim fazer vendas mais consideráveis, né? Para cima aqui. Se ele fizer, né? Se ele não fizer, eu vou continuar fazendo o meu DCA de saída aos pouquinhos mesmo e esperar um fundo para me recomprar. É o que dá para fazer, né? Porque aqui eu não consegui sair, não consegui vender nada aqui nessa região aqui, porque para mim não bateu indicadores para mim fazer saída aqui de topo de ciclo, né? Então, muita gente não fez saída aqui por conta desses fatores também. Foi um topo meio xoxo, né? Meio morto. Mas é isso. Os indicadores aqui, MVRV, aqueles outros. Se o mercado realmente tiver feito topo aqui, ó. Tiver feito topo aqui mesmo. E daqui já iniciar um bear market, esses indicadores todos aqui vão ser invalidados. P-Cycle Top, MVRV, gráfico arco-íris, Stock to Flow já era. Na minha visão, eu ainda tenho aqui aberto aqui, mas é um indicador que é um Maier múltiplo também, mesma coisa, né? Se ele tiver feito topo ali, esses indicadores aqui não vão servir para mais nada. Zero no mercado. Então vamos ver como é que vai ser, né? Se vai ter realmente essa mudança radical ou não. Vamos aguardar os próximos episódios. Beleza? Qual é a sua estratégia? Qual é a sua visão? O que você está pensando do ciclo aí? O que você está pensando desse momento de mercado? Deixe aí nos comentários e deixe sua dúvida também. Curta, comente, compartilhe com seu amigo aí, que é bem importante. Eu volto aí numa próxima oportunidade. Um abraço.